Senhor, abre o nosso entendimento para a tua santa palavra e nos cura, Jesus. E nos cura, Pai, com a tua palavra. Pai, nos aviva, nos renova e nos edifica com a tua santa palavra. Nos alimenta, Senhor, com a tua palavra. Primeiro epístola de João, no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, olha só, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Epístola de João, amém? Para com o Pai, justo Cristo, o justo, o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só olha como Deus te chama. Olha só como João, o apóstolo de Deus, né, o escolhido de Deus, o servo de Deus, te chama. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. O Senhor sempre tem dito para nós não pecarmos. O que é pecado? É tudo aquilo que infringe a lei de Deus. É tudo aquilo que faz mal ao próximo, é tudo aquilo que faz mal a você. Por isso que eu digo que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra a potestade e principados. Quando alguém te faz mal, né? Alguém te faz mal, não revida com mal. Não trate as pessoas como elas te tratam mal. Procura tratar bem. Se você não consegue tratar bem aquela pessoa, ora por ela. A oração faz um bem tão grande na vida de uma pessoa. A oração, se você soubesse o poder da oração. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Então aqui, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele nos ensina a não ter essa vida de pecado, essa vida de maldade. Pecado é maldade, pecado é desejos descontrolado, né? Então, aleluia, Deus, pecado é tudo aquilo que passamos do nosso limite, do limite da palavra de Deus. Deus, ele colocou um limite em nós. Então aqui, João estava falando, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, ele não está dizendo, aleluia, que é para nós pecarmos porque nós temos um advogado. Não. Ele está dizendo para nós não pecar, mas se nós pecarmos, há um advogado. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se ele disse para nós não pecarmos, ele sabe que a gente consegue. Ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque Jesus, quando estava na terra, ele não pecou. E Jesus não é o nosso exemplo. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Às vezes as pessoas querem ser usado por Jesus para curar, para libertar, para mostrar que é usado por Jesus, mas continua numa vida de pecado. Continua ali errando, porque quem cura é Jesus, não é eu. Quem liberta é Jesus, não é eu. Quem faz é Jesus, não é eu. Mas para eu não pecar, é eu que tenho que renunciar ao pecado. Então aqui, João estava ensinando, estava aqui falando. Aleluia, Jesus, escreva essas coisas para que não pequeis. Então, aleluia, Deus, as pessoas pegam os versículos para pecar. As pessoas pegam o respaldo para pecar. As pessoas pegam a palavra e usam com seu entendimento para pecar. Mas a palavra de Deus, ela veio para nos tirar o pecado da nosso coração e da nossa vida, e ele está dizendo aqui, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, mas se nós pecarmos, ainda assim, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, entendeu? Então, eu tenho que procurar não pecar, e se eu pecar, eu ainda tenho um advogado. Jesus ainda é o meu advogado. Você tem um advogado. Você tem um advogado no momento que você peca. E não numa vida de pecado.
Eu não posso ter uma vida de pecado, por quê? Porque agora eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei meu coração para Jesus, eu entreguei meu corpo, minha alma, meu espírito para Jesus. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, o pecado não vai ser uma prática mais da nossa vida. A gente vai querer praticar a palavra de Deus. A gente vai querer viver a palavra de Deus, não é verdade? Então, o que que acontece? Poderemos sim pecar, ele está dizendo, mas não vamos viver em pecado. Porque quando Cristo entra na nossa vida, não é para nós vivermos mais em pecado. Mas se pecarmos, Ele é o nosso advogado. Porque ainda estamos no tempo da graça. Por isso que Ele é o justo. Então, se eu peco, Ele como justo, Ele está intercedendo por mim. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Ele intercede por você. O Espírito Santo, meus filhinhos, olha como é que Ele te chama. De meus filhinhos, com amor, né? Com amor, com valor, né? Olha só, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, meus queridos, vamos procurar não pecar, vamos procurar viver o bem, vamos procurar viver a palavra de Deus. Não vamos ser mentirosos, né? Vamos ser praticantes da palavra. Nós sendo praticantes da palavra, nós não viveremos em pecado. Mas se nós pecarmos, lembra que tu tem um advogado. Lembra, se tu errou, tu tens um advogado. Espírito Santo me ajuda e Espírito Santo me perdoe. E você se arrepende na hora, no momento que você pecou, no momento que você errou, porque você hoje sabe o que é certo, o que é errado. E Ele ali advoga para que o Senhor continue te dando a vitória. Então aqui diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Interessante que Jesus ele veio para todos os povos, para todos os que estão no mundo, principalmente, né, para os enfermos. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para que eles venham para o arrependimento, ter uma vida de arrependimento, para que largue o pecado. Jesus veio para esses que estão em fornicação. Jesus veio para os mentirosos, para que sejam libertos do engano, do encantamento, da mentira, da lascívia, do desejo enganoso, das práticas que nos levam ao pecado, das práticas que nos levam à enfermidade. Pessoas estão enfermas por causa do pecado. Pessoas estão enfermas por causa de pecado, por causa que tem ódio no coração, porque não perdoa, porque está com o coração cheio de mágoa. O ódio leva à enfermidade. O ódio leva a doenças, o ódio leva a enxaqueca. Pessoas, preocupação demais leva a você ter enxaqueca, a você ter dores de cabeça, a você por quê? Porque você vive preocupado, aí você fica com dor de cabeça. Quando você está muito preocupado, a tua cabeça, a tua mente fica angustiada, agitada, e ela começa a sentir dor. Por quê? Porque você não está em paz. Precisamos confiar em Deus. Há problemas para se resolver todos os dias, mas esse Deus está com você. Esse Deus está contigo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Deus, as preocupações vêm, as lutas vêm, os problemas vêm, mas confie no teu Deus. Muitas das vezes você diz, Senhor, eu entrego esta causa nas tuas mãos, mas você fica preocupado, você fica angustiado, você fica com dor de cabeça, teu coração fica palpitando, a tua pressão aumenta, fica alterada, porque você está preocupado. O colesterol aumenta, a diabetes sobe, por quê? Porque você está preocupado. Confia em Deus, confia no Senhor que Ele vai resolver o teu problema. A sabedoria, aleluia, Deus, para que você prospere, para que você seja um bom administrador. Se você está preocupado com tantas dívidas, mas quem foi que fez essas dívidas? Às vezes pode ser os filhos, né?
os pais têm uma vida ali certinha, procura pagar suas contas em dias. Aí os filhos, que são irresponsáveis, começam a fazer dívidas e o pai tem que pagar a dívida do filho porque ele fica com vergonha, ela fica com vergonha, não é verdade? Aí o que acontece? Por você pagar a conta dos seus filhos, acaba você criando dívidas para você, acaba você criando ali dívidas, sujando, deixando de pagar teu cartão, deixando de pagar, comprar teus remédios para pagar a conta de filhos, não é verdade? Então aí você está nessa vida preocupada, angustiada, mulheres preocupadas, né? Filhos que roubam a aposentadoria do pai, filhos que roubam o dinheiro do seu pai, né? Tem filhos que eles são responsáveis para receber o dinheiro do seu pai e ficam mentindo para o seu pai. Fazem empréstimo, né, no nome do pai, no nome da mãe, porque a mãe não tem condições de ir lá receber seu dinheiro. Aí o filho lá, né, que passou a ser tutor do pai e da mãe, o responsável, né, começa, é verdade, tanto naquela filha, dá a senha para a filha, dá tudo ali para a filha fazer e a filha só roubando a mãe, né? Mas não se preocupa não que tem colheita. Tem colheita, ninguém prospera roubando seus pais. Ninguém prospera enganando seus pais. Ninguém prospera, enquanto não houver arrependimento, né? Tá ali vivendo do bem bom, a mãezinha tá passando necessidade, mas a filha tá roubando a mãe, tá bem vestida, tá comendo bem, tá pagando as dívidas dela, mas há uma cobrança, há uma colheita. Se você não se arrepender, se você não se arrepender do que você está fazendo com o teu pai, com a tua mãe, haverá uma colheita. Haverá uma colheita, né? Você está trazendo maldição para a sua vida. Ninguém está te amaldiçoando, não. É você mesmo que amaldiçoa você mesmo. Quando você não honra teu pai, quando você não honra tua mãe. Você pode estar enganando a tua mãezinha, querendo parecer ser uma boa filha, mas você está ali roubando a tua mãe. Quero dizer para você, você está trazendo maldição para a tua vida. Aleluia, Deus te escolheu para ser vaso de honra. Deus não te escolheu para ser maldição para tua mãe, não. Maldição para o teu pai, não. Louvado seja o nome. Assim como os pais vão ser cobrados, os filhos também vão. Os filhos também vão. Se o pai não cuidar dos seus filhos, será cobrado. Mas um pai que é ignorante, um pai que não tem conhecimento de Deus, que não tem amor de Deus, um pai que não é cristão, não sabe dar amor nem à sua esposa, imagine aos filhos, né? Nem aos filhos. São ignorantes. Então você que está no caminho da verdade da vida, ora pelo teu pai para ser liberto. Olha para a tua mãe para ela ser liberta. Não fica condenando a tua mãe não, porque ela ainda não conhece. Aleluia, Jesus a Cristo. Não condena teu pai porque ele ainda não conhece a verdade. Ajuda teu pai. Quantas filhas chegam aqui pedindo oração porque os seus filhos estão seus pais estão no vício. Aleluia, Jesus é cristão, você tem que ajudar teu pai e tua mãe, você tem que orar por eles. E foi meu filho que me ganhou para Jesus, foi meu filho que me ganhou para Jesus. Eu seguia outros ensinamentos, eu adorava a Deus, deuses, né? Para mim, a gente falava de Deus, para mim, achava que Deus estava lá. Não. Deus está onde Jesus está, onde o Filho de Deus está, onde nós reconhecemos que Jesus é o caminho e a vida, que só Jesus pode ser o nosso intercessor, aquele que nos leva ao Pai, que apresenta nossas orações ao Pai, e Deus, ele está onde somente ele é adorado. Não adianta eu pedir ajuda de todos os deuses, por quê? Porque Deus não vai ser comigo.
Entendeu? Então eu tenho que crer somente em um Deus, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que te fez imagem e semelhança desse Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus, filha de Deus, do Deus mais poderoso do que todos os deuses. Você quer poder? Então sirva a Deus Todo-Poderoso. Sirva a esse Deus, aleluia, que é maior do que todos os deuses. Esse Deus que te ama e que deu seu próprio filho por amor a você. Aleluia, que te chama de filhinho, que te dá um advogado se você pecar. Aleluia, Jesus. E a observação dos mandamentos, o amor fraternal. A separação do mundo, precisamos ter esse amor fraternal. Você ter esse amor, aleluia. Amor, mas ele é justiça. É justiça. E todo plantio haverá uma colheita. Toda semeadura haverá uma colheita. O Senhor vai cobrar o talento de pregar, os talentos que Ele me deu. Ele vai cobrar de mim. O que eu fiz com os talentos? O que eu fiz com os dons? Se eu vendi, se eu dei de graça, o que eu de graça recebi. Nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Então eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Aquele que não guarda a palavra de Deus no seu coração é mentiroso. Então todo aquele que não guarda a palavra de Deus no seu coração é mentiroso e nele não há a verdade. Ouvimos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus e temos que guardar ela no nosso coração, para nós não sermos esses mentirosos. E aqui diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, o amor de Deus está na nossa vida. Aleluia, Jesus. Então, verdadeiramente é aperfeiçoado pela palavra de Deus. Se nós queremos chegar à perfeição, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e praticar essa palavra. Não fica preocupado que o fulano não pratica, não fica preocupado que o ciclano não pratica, mas seja você praticante da palavra de Deus. É nós que temos que praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque, aleluia, Deus, a salvação individual. Você não depende de mim para ser abençoada, você depende de Deus. Você depende da tua fé em Deus. Você depende da palavra de Deus guardada no teu coração. E ela guardada no teu coração vai te gerar perfeição, uma fé perfeita, um amor perfeito. Você vai ser uma mãe, uma esposa, uma amiga. Você vai ser essa pessoa com perfeição na vida de alguém. Vai amar em verdade, de verdade. Vai amar sem falsidade, vai amar sem mentira, vai amar sem engano, vai amar sem fazer mal aos outros, porque o amor não faz mal aos outros, o amor faz bem, né? Até o Pai, quando nos corrige, quando Deus nos corrige, é para o nosso bem. Quando o teu pai te corrige, é para o teu bem. Quando a tua mãe te corrige, é para o teu bem. Então, Deus, quando nos corrige, é porque Ele nos ama. A correção é prova de amor. Eu digo para Deus, Deus, quando o Senhor parar de me corrigir, eu vou ficar preocupada, porque a maior prova de Deus é quando Deus está corrigindo. Não faz isso, está errado, deixa isso, não quero desse jeito, não faz desse jeito. Aí quando Deus está falando assim, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele está na minha vida. Aleluia, porque muitos, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, não dão ouvido à correção. Não dão ouvido. Lá, então, aleluia, Jesus, guarda a palavra de Deus no coração para que haja perfeição na tua vida, para que você, aleluia, possa ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Quantas vezes você lê a palavra de Deus? Quantas vezes você abre a tua Bíblia? Aleluia, não adianta tu pegar a tua Bíblia, deixar ela aberta nos lugares se você não lê, se você não medita, se você não guarda no teu coração. Salvo por Cristo, mas seremos cobrados desse Cristo. Esse próprio Cristo nós vamos prestar conta dos talentos que Ele nos deu.
Amém? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve estar como ele andou. Se Jesus está em você, você vai andar como Jesus andou. Você vai sorrir como Jesus sorriu. Você vai amar como Jesus amou. Você vai perdoar como Jesus perdoa. Aleluia, Jesus. Então é isso que o Senhor quer. Que ele quer viver em nós. Para quando ele vive em nós, o que acontece? Nós temos vida com ele, nós temos prática da palavra, nós vamos começar a viver como Jesus vivia aqui na terra. Aleluia, Jesus. Irmão, não vos escrevo mandamento novo. Olha só. Aleluia, Deus, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra. Olha só, a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, que desde o princípio ouviste. Então, desde quando você nasceu, que você chegou na sua fase de entendimento, criança que já começa a ter entendimento, você começou a ouvir da palavra de Deus, você começou a ouvir falar de Jesus, os teus pais te ensinaram a orar, teus pais te ensinaram a temer a Deus, teus pais te ensinaram o que é o bem e o mal, teus pais te ensinaram o que é o caminho certo, o caminho errado. Aí você pode dizer assim, irmão, meus pais não me ensinou não, mas eu quero dizer, teus pais podem não ter ensinado, mas Deus coloca pessoas para te ensinar. Deus sempre coloca alguém na nossa vida para falar conosco, para ele ser direção na nossa vida. Não adianta você botar a culpa na tua vida errada por causa que eu sou errada por causa do meu pai. Não é não. Você é errado porque você está escolhendo viver o erro. Você é errado porque você está escolhendo viver a prática errada. Porque filhos adoram botar a culpa no pai. Eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe foi assim. Não. Você é assim porque a escolha é sua. Os pais não pagam pelo pecado dos filhos e nem os filhos pagam pelos pecados do pai. As pessoas pegam sempre a palavra para condenar, para acusar, não é verdade? Que entender a vontade de morrer com Cristo não é morte, é vida eterna. Acabou o sofrimento, acabou o pecado, acabou a dor, acabou o choro, acabou a tristeza, acabou essa vida que nós estamos. Nós estamos nesse mundo lutando contra pessoas cheias de maldade. Nós temos medo de ter amizade, nós temos cuidado com quem coloca na nossa casa. Pode ser um inimigo, pode ser uma pessoa com coração maldoso, querendo te roubar, querendo te matar, querendo te estrupar, querendo tirar a tua vida. Se você vai trabalhar, você não pode confiar mais em ninguém. Se você está dirigindo, você não pode confiar, você tem que dirigir por você e pelos outros, porque são pessoas aborrecidas, são pessoas cheias de maldade, são pessoas que tudo querem resolver na arma, né? Sai ceifando vidas, sai colocando sentença de morte. Meu Deus do céu, sabe o que eu acho tão triste? É quando alguém quer fazer sentença de morte, alguém julgou aquela pessoa à morte, né? Meu Deus do céu, quem somos nós para tirar a vida de alguém? Quem somos nós para tirar a vida de alguém? Só Deus pode fazer isso. E tantas pessoas ganham dinheiro para acabar com a vida de jovens, para acabar com a vida de viciados, para acabar com a vida de militares, para acabar com a vida de juízes, para acabar com a vida de advogado, para acabar com a vida de promotor, para acabar com a vida de um traficante. Quantas pessoas ganham dinheiro para acabar com as vidas? Meu Deus do céu! Haverá uma cobrança, esse sangue derramado será cobrado, mas eles são tão duros que dizem assim, eu não estou nem aí, né? Não está nem aí porque é cego, não está nem aí porque é cego. Se tivesse entendimento, saberia que você não tem direito de tirar a vida de ninguém, de abortar uma criança, né? Meu Deus do céu, hoje as mulheres estão abortando seus bebês com facilidade, com facilidade. O médico disse, teu filho vai nascer torto, vai nascer isso, vai nascer aquilo. Pronto, você já aceita a sentença de morte. Por que você não pode amar um filho paralítico? Por que você não pode amar um filho que nasce com problemas, mas Jesus pode curar essa criança?
Por que que você só vai dar amor se uma criança for perfeita, se ela nascer perfeita? Por que que você quer tirar a vida de uma criança que você não tem esse direito? Hoje as mulheres abortam por causa da beleza. Hoje as mulheres abortam porque não querem ter trabalho com filhos. Aleluia. E o aborto traz maldição, é abominável aos olhos de Deus. É abominável. Você está trazendo maldição para a sua vida. Maldição para a sua vida. Então tem mulheres que abortam por causa da sua beleza, por causa da sua vaidade, porque já tem um filho, não quer mais ter trabalho com outro filho. Mulheres que não têm Deus no seu coração, que não têm Cristo no seu coração, e aí já assassinou. Às vezes estão lá julgando o assassino, mas toda mulher que faz um aborto, ela é assassina do seu próprio filho, do seu próprio filho. Você não tem direito de tirar a vida do teu filho se ele é doente ou se ele não é. Se ele nascer doente, Deus vai colher se ele não quiser curar. E se Deus quiser curar e fazer dele um pregador, e fazer dele alguém usado na mão de Deus para curar. Quem é você para colocar sentença de morte no teu ventre? Quem é você? Que você possa se arrepender. Se você fez isso, se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu não tinha entendimento, eu achava que por ter só o sangue, né? Então ali não havia vida. Então eu dizia que quando as pessoas me ensinavam assim, não, é só o sangue, ainda não é uma criança não. Mentira. É mentira do maligno. Já tem o sangue no teu útero, já é uma criança, já é uma vida. A nossa vida começa pelo sangue. E hoje nós temos o sangue de Cristo na nossa vida. Hoje nós temos o sangue de Cristo na nossa vida que te dá vida. Vida com Cristo, aleluia, Jesus. Nos ensina para nós não pecarmos. E o que ele diz? Se alguém pecar, temos um advogado. Então ele quer nos tirar do sofrimento, tirar do pecado. E quando ele nos leva dessa terra, ele está nos tirando do sofrimento. O que mais a gente vê é sofrimento. Nós somos felizes porque nós temos Cristo na nossa vida. Te ensinar que Jesus nunca cobrou para curar ninguém. Jesus nunca cobrou para curar ninguém. Nunca vai cobrar. E Jesus, ele nos deu o talento, sim, os dons. E ele disse, dai de graça, que de graça recebeste. Vê se aqui tem o número do meu Pix. Vê se aqui está escrito aqui, vou orar por você, é tanto a oração. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Conheço a palavra. Eu conheço a palavra de Deus. Tá aqui meu Pix. Eu vou orar por você e você cura. Então eu digo assim: olha, eu vou orar por você na causa da justiça, mas você vai me abençoar com tanto. E nunca. Está repreendido isso em nome de Jesus na minha vida. Eu não aceitei Jesus. Eu não fui escolhida para Jesus para ser uma enganadora, não. Jesus me tirou foi da mentira para a verdade. Deus não me trouxe para mentira, Deus me trouxe para a verdade. Então eu vou viver aquilo que a palavra de Deus me ensina. Povo peca por falta de conhecimento. Isso mesmo. Agora, se você entra numa live que estão pedindo dinheiro para curar, para o teu marido voltar para casa, não sei mais. Meu Deus do céu. Pare de entrar nessas lives. Vai chorar para Deus, vai se humilhar para Deus, que Ele vai te dar a vitória de graça, sem Ele te cobrar nada. Sabe o que Ele pede de nós? A nossa adoração, a nossa fé, crermos nele, confiarmos nele. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amados irmãos de Cristo, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir a palavra de Deus que é boa, perfeita para a nossa vida. Não fique sendo dirigido por pessoas que não têm prática da palavra. Aleluia, Jesus. E ele está dizendo, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então você vai conhecer pelos frutos, se eu ando em Cristo, se eu não ando. Você vai conhecer esses pregadores, essas pregadoras, a qual vocês estão falando aí mal deles. Pelos frutos, se Deus já mostrou o fruto deles para vocês, então cai fora, cai fora. Não fica falando mal, não. Apenas segue
segue o teu caminho em paz e todos nós iremos prestar conta. Não te preocupa, não. Ninguém vai escapar do juiz. Ninguém. Todos nós, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, ricos e pobres, reis e rainhas, né? Todos vão prestar conta com o juiz, vai prestar conta dos filhos que foi nos dado, vai prestar conta das ovelhas que foi nos dado para cuidar, vai prestar conta dos pais que foram nos dado, que o Senhor nos deu, vai prestar conta do esposo que foi dado, vai prestar conta da esposa que foi dada, vai prestar conta dos talentos que foi dado, vai prestar conta, não é verdade? Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. Nele em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz alumia. Jesus entrou na tua vida, então essas trevas têm que sair. Jesus está no teu coração, as trevas não vai ficar. A palavra de Deus está no teu coração, as trevas não vai ficar. A palavra de Deus está no teu coração, a miséria não vai ficar, você vai ter prosperidade. A palavra de Deus está no teu coração, você vai ter tua cura. A palavra de Deus está no teu coração, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, você vai ter vitória. A palavra de Deus no teu coração, as trevas vai sair da tua mente, do teu coração, das tuas práticas, aleluia, Deus, por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita e Ele está nos aperfeiçoando pela palavra de Deus. Nós vamos aprender a amar nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. O que foi que ele disse? Para nós amar os nossos inimigos, porque amar aquele que nos ama é muito fácil. Até os mal amam os que amam ele, mas amar os inimigos eles não amam, né? Tanto é que estão aí matando os inimigos, fazendo justiça com a própria mão, né? Estão aí ceifando vidas, condenando vidas, julgando vidas, porque não sabe que é amor de Cristo. Imagine se Jesus olhasse para nós e nos condenasse à morte, por nós sermos inimigos de Deus, por nós sermos inimigos da verdade, amigos da mentira, por nós sermos amigos do mundo e inimigo de Deus. Não. Ele está aqui dizendo, se nós pecarmos, ainda assim nós temos um advogado. E esse advogado, ele não perde a causa. Esse advogado, a vitória é certa, porque Jesus não perde nenhuma batalha. Então, se a sua vida está em Cristo Jesus, pode ter certeza que você vai ter vitória. A tua empresa não vai fechar, não. Você que está preocupado com a tua empresa. A Deus Todo-Poderoso. Você que está preocupado com dívidas, com conta, não te preocupa. Vai pagar. Devagarinho você vai pagar. Vai abrir portas onde não há porta. Vai abrir caminho onde não há caminho. Aleluia, Jesus, porque Deus está contigo. Deus está cuidando da sua vida. Você entregou sua vida a Ele. Você entregou sua família a Ele. Os seus bens são dele, os seus bens é de Deus. Quando você entender que você não tem nada na terra, nem a vida, você vai entender que tudo é de Deus, tudo. Você, a tua casa, teus bens, tudo é de Deus. Porque quando Jesus nos escolher, o que vai acontecer? Os bens ficam, não ficam, mas no céu você vai ter uma casa muito melhor do que a da terra. No céu você vai ter uma casa perfeita, de excelência. No céu, aleluia, além de você ter uma casa perfeita, você vai ter, não vai ser mais doente, não vai pecar mais, não vai chorar mais quando peca. No céu você vai viver a maravilha de Deus, o perfeito de Deus. Aleluia, Jesus, as coisas grandiosas que Deus tem para você. Aleluia, hoje você pode até não ter uma casa própria, pode ter uma casa velha, pode ter uma casa torta, né? Mas eu quero dizer para você que no céu tem uma casa perfeita. Continue com Deus, continue adorando a Deus, continue na presença de Deus. Aleluia, Jesus, porque a tua herança está no céu. A tua herança está no céu. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome. As pessoas pegam a palavra de Deus para distorcer tanta coisa por falta de entendimento, por falta de conhecimento.
conhecimento da palavra de Deus, precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele revela a palavra aos pequeninos, quando você se diminui, quando aleluia, Deus reconhece que o que você precisa vem do Espírito Santo. Somente dele, somente ele pode te dar sabedoria e entendimento da palavra. Somente o Espírito Santo pode aumentar a tua fé, pode advogar a tua casa. No momento que você não consegue orar, o Espírito Santo, ele intercede por você. Você não está abandonado, está difícil, está tudo difícil, mas lembra que você tem um advogado, lembra que você tem um consolador, lembra que você tem um ajudador, lembra, aleluia, Jesus, que você não está só. Jesus foi para o Pai e enviou o Consolador, aleluia. Aleluia, você não está só. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração, porque ela vai aperfeiçoar a tua vida. Ela vai te dar fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o Consolador está com você, te consolando no luto, te consolando nesse momento difícil, porque você foi abandonado pelo seu marido, que você está abandonada pelos seus filhos, pais que estão no asilo, filhos que estão no cárcere, filhos que estão nas drogas, filhos que estão te maltratando. Mas o Senhor te consola, aleluia, Jesus, o Senhor consola a viúva, o Senhor consola o órfão, o Senhor consola os filhos abandonados pelos pais. Você não tem desculpa para errar, eu não tenho desculpa para errar. Viver um erro na tua vida porque teus pais foram errados. Você tem a oportunidade de ser certo, você tem a oportunidade de ser melhor do teu pai e a tua mãe, e você tem a oportunidade de ajudar teu pai e tua mãe. Aonde está a sabedoria e grandeza de você ser melhor do que teu pai e tua mãe e não ajudar eles? Se perdeu, você se tornou igual a eles. Porque se eles não te deram amor, você também não está dando amor para esse pai, para essa mãe, que nunca soube o que é o amor de verdade, o amor de Cristo. Aleluia, Deus, parem de pagar o mal com o mal. Pare de usar a palavra para pecar. Pare de usar a palavra para dizer que Deus é com você pecando. Quantas vezes eu escutei homens viver adultério porque disseram que Salomão teve tantas mulheres e eles também, que eles são que nem Salomão, porque que você quer escolher a vida errada. Salomão, no final da vida, ele disse que tudo não passou de vaidade. Salomão falou que tudo não passou de vaidade, aleluia, Deus. Então, que você vai preferir matar o marido da fulana para você ter a fulana como esposa, para depois você ser perdoado? Você não precisa. Você não precisa praticar o adultério que Davi praticou. Você tem que praticar o arrependimento que Davi teve. Você tem que praticar as coisas boas da palavra. As coisas erradas da palavra é para mostrar para nós que não é para nós praticarmos. Queremos ser bem-sucedidos na terra, vamos viver a verdade, vamos viver o certo, vamos nos esforçar. E se você pecar, ele disse aqui, você tem um advogado, Jesus Cristo justo, porque as pessoas estão dizendo para nós continuarmos no pecado. Não, é contra a Bíblia, é contra a palavra de Deus. Ele diz aqui, filhinhos, não pequeis, não pequeis. Meus filhos amados, meus filhos que eu dei o meu próprio filho por amor a vocês. Não pequeis, mas se vocês pecarem, ainda assim vocês têm um advogado. Mas a primeira ordem de Deus para nós é para nós não pecarmos. Te esforça, foge da aparência do mal, resiste ao mal. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não pequeis, Jesus está voltando. Jesus está voltando para arrebatar uma igreja que lavou as suas vestes, que se santificou, que se limpou. Aleluia, Deus, se é para ser salvo por Cristo, por que as 5 loucas não entraram no reino do céu? Por que ele fechou a porta para aquelas 5 loucas que estavam dentro da igreja? Não estavam fora da igreja, elas estavam dentro da igreja. Elas falavam de Cristo, elas tinham as lâmpadas, mas faltava azeite.
Elas tinham a lâmpada, elas tinham a palavra, mas estava faltando azeite, estava faltando guardar no coração. Aleluia, Jesus, porque, aleluia, Deus, que se somos salvos por Jesus, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque que Ele disse, aleluia, Deus, para que nós, aleluia, Deus, não permite que roubem a nossa coroa, que roubem nossa salvação, que aquele que está em pé vigie para não cair, porque, aleluia, Jesus, louvado seja o nome, se somos salvos por Jesus, porque que ele disse que ele vai fazer separação do joio e do trigo. O joio e o trigo está dentro da igreja, não é fora da igreja, não. Os que estão fora da igreja são os filhos do maligno, são aqueles que seguem o maligno, que seguem outro Deus. O joio e o trigo está dentro da igreja, haverá separação do joio e o trigo, haverá separação do bode e da ovelha que está dentro da igreja, haverá a porta fechada para as virgens loucas, as virgens prudentes entrarão no reino do céu, haverá maldição para aqueles que, aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor, que leva o evangelho de qualquer jeito. Ele mesmo vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, mas eu não curei em teu nome, eu não preguei em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, tu curaste meu nome, tu pregaste meu nome, tu oraste para eu responder, mas tu não santificou a tua vida, tu não libertou a tua vida, tu não largou o pecado, tu está na prática do pecado. Não vos enganei, não deixe ninguém vos enganar, aleluia. Porque as pessoas, o Satanás, ele vem com a palavra de Deus para nos enganar. O Satanás, ele foi tentar a próprio Jesus com a palavra. E Jesus não caiu em tentação. Você acha como é que o maligno vem querer nos enganar? Aleluia, Deus, um traficante chegar com você, ele não vai usar a palavra, ele vai usar o linguajar dele, eles não vão te enganar. Pelo contrário, você vai saber falar com ele. Mas os piores enganadores é aqueles que usam a palavra. Aleluia, Jesus, o que você acha que o anticristo vai vir? Ele vai vir na palavra. Ele vai vir fazendo bem, a caridade sem amor. Ele vai vir fazendo cura sem amor. Ele vai falar das coisas de Deus sem amor. Ele vai falar mentira para enganar a muitos. Ele vai prometer a felicidade na terra. Ele vai prometer a felicidade no mundo. E da onde vai se levantar ele? Da onde? Da casa de Deus. Aleluia, Jesus, o maior enganador vem da onde? Vem do povo, veio do povo de Deus, veio do povo ali do meio de Deus. É assim que ele vai se levantar para querer nos enganar. Mas a palavra de Deus diz: se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, os escolhidos não seriam enganados. Então não fique enganado aí, porque quem cospe fogo, porque que tem pé de fogo, porque tem língua de fogo, porque tem não sei o que de fogo, mas não tem vida de santificação. O Espírito Santo na nossa vida é conhecido pelos nossos frutos. Não é pelo fogo no pé, fogo na língua, fogo no sapato, fogo não sei aonde, fogo na roupa, não. O Espírito Santo é conhecido na nossa vida pelos frutos do Espírito Santo. É assim que ele é conhecido em nossa vida. Você vai saber aonde o Espírito Santo está. Não é porque alguém está cuspindo fogo, não. Não é porque alguém está orando com eloquência, não. Mas é porque tem caráter de Cristo. Porque tem fruto do Espírito Santo, fruto de arrependimento. Porque tem santificação na sua vida, porque tem separação na sua vida. Até peca, mas ainda tem um advogado. Pode até falhar, pode até pecar, né? Porque ele disse aqui: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado. Então tem muita gente aí que não cospe fogo, que não é um pregador, que não é um intercessor, que não é uma intercessora, mas está cheia do Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu! Mas tem fruto do Espírito Santo. Tem tanta gente aí, aleluia, Deus, que está cheio do Espírito Santo, que tem a paz no seu coração, que é humilde, que é manso, não fica brigando por nada. Meu Deus, tem tanta gente cuspindo fogo e briga com a esposa, briga com a mãe, briga com o pai, briga com os amigos do trabalho, grita com a esposa, está cuspindo fogo de ignorância.
não tem fruto do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então não vamos ser enganados, não. Aleluia, Deus. O Senhor não deixa você ser enganado. Peça o dom do discernimento. Peça o dom do discernimento. É o dom que todos nós temos que ter. Porque você vai saber quem serve a Deus e quem não serve. E você vai saber a quem pratica a palavra de Deus, quem não pratica. Você vai saber quem tem amor e quem não tem amor. Aleluia, porque o amor de Deus, ele te alcança. Ele te alcança. O amor de Deus vai te alcançar. O amor de Deus, se ele estiver na minha vida, ele vai te alcançar mais do que eu ficar aqui pedindo para você curtir. Se o amor de Deus estiver na minha vida, ele vai te alcançar mais do que eu pedir para você ficar me presenteando. Se o amor de Deus está na minha vida, ele vai te alcançar e você vai retribuir com o mesmo amor na minha vida. Com o amor que eu oro por vocês, com o amor que eu me preocupo com a alma de vocês, com o meu amor que eu me preocupo para não enganar vocês. Para não enganar vocês. E aí eu vou ser recompensado com o mesmo amor que eu tenho por vocês. Eu estou sendo recompensada. Só saber vocês contarem a vitória de vocês é uma grande recompensa para mim. Todos os dias eu agradeço a Deus, todos os dias eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, pelo crescimento desse trabalho. Aleluia, por Ele trazer pessoas que verdadeiramente querem a palavra de Deus, eles não querem reteté, né, cuspir fogo. Revelações e revelações. A maior palavra de Deus é a maior revelação. A palavra de Deus é a maior revelação. Aleluia, Deus, você fica dizendo, Deus está calado porque a tua Bíblia está fechada. Abre a tua Bíblia para ver se Ele não fala contigo. Abre a tua Bíblia, começa a ler, Deus vai falar tanto com você. Aleluia, Jesus. Muitas vezes Deus está calado, sabe por quê? Porque você não ora. Você não ora a Deus, você não conversa com Deus. Aí você diz, Deus está calado comigo. Tua Bíblia está fechada, só pode ficar calado. Aí, quantas promessas Deus te deu, quantas revelações Deus te dá através da palavra. Aí você está dizendo, Deus não me revelou, não revelou, abre a Bíblia. Abre a Bíblia que Ele vai se revelar para você. Abre a palavra de Deus que Ele vai mostrar os mistérios dEle para você. Abre a palavra de Deus, busca a palavra de Deus para te ver como você vai ter tanta revelação, tanta promessa para a tua vida. Como Ele vai te ensinar a ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha. Como Ele vai te ensinar a ser um pastor, uma missionária. Como Ele vai te ensinar, aleluia, a viver com amigos, com inimigos. Como Ele vai te ensinar tanta coisa. Aí você ainda tem coragem de dizer que Deus está calado? Oh, Jesus amado, eu não consigo, aleluia, ver Deus calado. Porque quando eu abro a Bíblia, Ele fala comigo. Quando eu abro as Escrituras Sagradas, Deus fala comigo. Quando eu oro, Deus fala comigo. Quando eu choro, Deus fala comigo através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, aleluia, Jesus. Então, quando você ouvir aí, Deus está calado, lembre-se que você não tem aberto a Bíblia. A tua Bíblia está fechada. A tua comunhão com Deus está fechada. O teu entendimento da voz do teu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia, Jesus. Então, entendemos a palavra de Deus. Entendemos, aleluia, do amor de Deus na nossa vida, que a palavra guardada em nosso coração, ela nos aperfeiçoa, ela muda a nossa história, ela muda a nossa vida. Você sai da derrota para a vitória, você sai da ansiedade para ter a calmaria, você sai da ansiedade para a paz, você sai da depressão para a alegria com Deus, para a alegria do Espírito Santo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu não tenho ouro e nem prata para dar para vocês. Mas uma coisa que eu tenho é Cristo na minha vida. É a palavra de Deus guardada no meu coração. E essa palavra, eu reparto esse pão com vocês toda madrugada, às 4 a essa hora. Todos aqueles que me buscam aconselhamento, converse comigo. Eu sempre tenho uma palavra de Deus para dar.
Nunca vai faltar a palavra de Deus no meu coração para você. Sabe por quê? Porque a tua vitória vem de Deus e não de mim. Porque a tua vitória, a tua resposta vem de Deus e não de mim. Vem da palavra de Deus. Amém?